Ok, senhores. Então, nós temos aí, né, o nosso assunto sinalização de trânsito. Maior número de perguntas estará na prova de vocês e nós vamos trabalhar todos os tipos de sinalização. Inicialmente, eu quero que vocês entendam o que é a sinalização de trânsito prevista, né, pelo Código de Trânsito Brasileiro, através do Conselho Nacional de Trânsito e suas câmaras temáticas, que trabalha sempre esses assuntos. E, né, os órgãos executivos, como o DENATRAN, o DETRAN, a RETRAN e outros CIRETRANs, está sempre aí atentos à forma de implantação. O órgão que tem competência sobre a via é quem vai lá e realiza os estudos e implanta para que todos nós, brasileiros, não venha com aquela ideia de que não sabia, não conhece, né, na justificativa no momento que é fiscalizado, que existe, né, a famosa fiscalização, e aí alguns nossos condutores querem utilizar deste artifício. Não é dado o direito a ninguém desconhecer. Então, gente, conjunto de sinais de trânsito, dispositivos, colocados em via pública com o objetivo de garantir a sua utilização adequada, não tenha dúvida disso. E possibilita melhor fluidez ao trânsito, com segurança aos veículos e também aos demais usuários, no caso aí, pedestres, ok? Esse é o conceito da sinalização. Aí, de imediato, nós já temos que buscar esse conhecimento. Como se classificam, ou como é classificada a sinalização de trânsito no Brasil? Nós temos, senhores, todos esses tipos aí, ó. Aquela sinalização conhecida como vertical, que nada mais é do que as placas, ok? Nós temos a horizontal, que é tudo aquilo que é colocado, né, na estrutura da própria pavimentação. Aí nós vamos falar em legendas, em símbolos e uma série de outros tipos. E temos também dispositivos auxiliares que têm a função de complementar e melhorar a visibilidade, trazendo uma sensação de segurança muito maior, como também a semafórica, não apenas para os veículos, mas também para os pedestres, né? Então nós temos esses diferenciais aí quando se trata da sinalização semafórica. E nós temos ainda a sinalização de obras, né, que é aquela cor mundial de segurança. A laranja, utilizando da estrutura, por exemplo, da sinalização vertical, né, quando se fala em placas de advertência. E a gestual, né, que é utilizada pela estrutura da fiscalização, pelos agentes de trânsito, como também pelo próprio condutor. Então, em legislação, nós dizemos sempre que o motorista dirige um veículo o tempo todo com as duas mãos ao volante, com as exceções previstas na própria lei. Na mudança de marcha, no uso do painel, como também quando ele utiliza da sinalização gestual, que é o braço para fora, né? Quando ele percebe que quem está atrás ou à frente tem dificuldade de visibilidade, por exemplo, das luzes indicadoras de direção do teu veículo. Trânsito intenso, em um momento como, por exemplo, congestionamento, engarrafamento trava geralmente, mas é mais em congestionamento. E aí os veículos estão muito próximos e você quer complementar a tua intenção, que além da luz indicadora, né, o gesto melhora a comunicação para os demais usuários. E nós vamos conhecer também a sinalização sonora, que é aquela utilizada pelo fiscal, pelo agente de trânsito, claro que complementando a sinalização gestual dele próprio.
Então, todo policial, todo agente de trânsito que são empregados, né, no trânsito, ele vai utilizar do gesto, e nós vamos visualizar isso, como também daquele apito, né, que através dos sons utiliza da comunicação e, né, muitos brasileiros, gente, é por isso que eu sempre digo a importância dessa formação de vocês. Muitos motoristas brasileiros desconhecem ou desconhecem a sinalização sonora, né? Nós tínhamos, antes das mudanças que o CONTRAN impôs, 6 tipos de sinais sonoros, e aí, se já era visto que muitos brasileiros desconheciam, imagina os 6 tipos. Caíram para 3, né? Só existem hoje 3 sinais sonoros, e ainda existem, né, dados, estudos que o brasileiro motorista desconhece, não sabe o que o policial está emanando, né, naquela ordem ali ou naquela orientação. E aí eu quero apresentar os 3 tipos para vocês, até porque isso será cobrado nas nossas avaliações, ok? Então aí tá os tipos. Como se classifica a sinalização, gente? Vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, semafórica, de obras, gestual, sonora. Tratava-se do anexo 2 do Código Transbrasileiro, hoje resolução do CONTRAN, né, que estabelece essa nossa sinalização. E uma outra condição que não pode haver nenhuma margem de dúvida de nós motoristas é a ordem de prevalência, né, a chamada hierarquia da sinalização. E serão, né, cobrados de vocês e nós não podemos errar. A ordem de um agente, né, quando ele assume aquela região ali do trânsito que ele tem como competência, ela sobrepõe a qualquer outro meio de sinalização que exista naquele local. Então, senhores, por exemplo, eu me aproximo de um cruzamento, né, este cruzamento totalmente dotado de sinalização, eu diria que sinalização como semafórica, né, a sinalização vertical, a própria horizontal, mas ele percebe que está havendo um tipo de dificuldade, de conflito naquele local, e ele chama a responsabilidade para ele. A partir do momento que ele faz isso, esqueçam os demais tipos de sinalização. Porque, né, aquele gesto dele e aquela sinalização sonora, ela sobrepõe a qualquer outro meio. Em segundo lugar, né, nessa linha de prevalência ou de hierarquia, nós teremos a sinalização semafórica sobre os demais sinais. Então, meus amigos, tem lá um semáforo operando, né, naquele cruzamento, pode esquecer qualquer outro tipo de sinalização, exceto o agente de trânsito. O semáforo ele é imperativo. Se é vermelho, a ordem é de parada obrigatória, ok? E numa linha de terceira posição sobre essa hierarquia, aí eu teria os sinais sobre as normas de circulação e conduta que nós já conhecemos. Como assim, professor? Eu tenho um cruzamento que tem lá uma placa ou uma legenda em solo de pare. Então, aí essa legenda tira aquela regra de cruzamento não sinalizado, que a preferência de passagem é quem se aproxima à direita do condutor. Não. Se tem a legenda no solo, no próprio pavimento de pare, a regra fica para segundo plano. Existe uma sinalização naquele local. E certamente haverá perguntas em cima desse conhecimento, tanto na prova do Detran, como em concursos, né, na área de Polícia Rodoviária Federal, agentes de trânsito, essa hierarquia ou a chamada prevalência da sinalização. Ok? Ordem dos agentes sobre qualquer outro tipo,
semáforo sobre os demais sinais e os sinais sobre as normas de circulação e conduta. Essa é a ordem, né, prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro. Aí eu tenho, de imediato, o começo do estudo de cada tipo de sinalização, né, da classificação da sinalização, que é a minha sinalização vertical. Ela vai se dividir em regulamentação, advertência e indicativas, e o conceito desse tipo de sinalização é nada mais do que um subsistema da própria sinalização, cujo meio de comunicação com os condutores será aquela posição vertical, normalmente em placas que são fixadas ou na margem das rodovias ou até mesmo suspensas sobre elas, né? Nós teremos aqueles arcos ali com as placas postas, né? Para que a visibilidade do condutor, principalmente quando as vias possuem mais de uma faixa, né? Aquele condutor que estaria na faixa central passaria a ter dificuldade de visualizar a placa ao lado da rodovia. Aí ele visualiza na estrutura, né, que passa sobre a via. Fica mais fácil, né, a visualização e a identificação. E quanto à função da sinalização vertical, aí nós já sabemos que são placas de regulamentação, advertência e indicativas, ou indicação. Quando falamos das placas de regulamentação, gente, aí nós vamos agora para uns detalhes, porque isso é cobrado. A diferença de placas de regulamentação, de advertência e placas indicativas. Então, essa de regulamentação, que vocês já estão no visual delas aí, ó, na grande maioria são circulares, possui um fundo branco com uma legenda, né, preta e bordas vermelhas. Para algumas, eu terei tarja, né, diagonais, quando uma só é aquela proibição, e a única que traz duas tarjas diagonais é a de proibição de parada e de estacionamento. Ela tem por finalidade informar aos usuários da via as condições, proibições, obrigações, restrições no uso dessas vias. E são imperativas, senhores. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, né? A placa de regulamentação, quando ela está ali naquela via, ela não apenas te adverte, ela te impõe obrigações, como já dito aí. O desrespeito a este tipo de placa acarreta responsabilidade, como infrações, né, diretamente no teu prontuário. Então, desrespeitá-la, infração. O formato, nós já comentamos, são circulares, nas cores, né, vermelhas, preta e branca. O fundo é branco e a legenda preta. E a exceção de não serem circulares são as duas que trata de dê a preferência, que é um triângulo com o vértice para baixo, e a de parada obrigatória, que ela é octogonal, todo o fundo dela vermelha, com orlas brancas, e a legenda também é branca. Então aí eu tenho as exceções da regulamentação de não serem circulares, ok? E aí eu chamo a atenção, como eu disse, eu poderia trabalhar a individualidade de cada placa dessa aqui. Mas, senhores, não tem como vocês memorizar isso em apenas esta apresentação. Vocês terão que se dedicar, né, a um estudo na sua individualidade, buscando conhecer o significado de cada uma delas. Porque a pergunta será direta. Diante da placa, aí aparece, né, a placa no teu visual e você vai ter que dizer que, por exemplo, o estacionamento é regulamentado, como essa que está aí, a passagem é obrigatória, a velocidade máxima é de 80,
está proibido o trânsito de veículos automotores, né? Você terá que dar a preferência para quem vem em via perpendicular e a tua parada é obrigatória naquele local. Então, não tem como aqui trabalhar uma por uma para que, né, vocês estejam prontos para qualquer tipo de concurso ou avaliação. Vocês terão que se dedicar também. Saindo da placa de regulamentação, nós continuamos no tipo de sinalização vertical, nós temos a famosa placa de advertência. O que é que ela traz de informação para nós, né, motoristas, usuários das vias? Ela possui uma finalidade direta de alertar nós, usuários, das condições que são potencialmente perigosas. Então, essa placa, ela sempre nos alerta de riscos, situações que a via te oferece, e indica essa natureza. Ela não é imperativa como a placa de regulamentação, porque nós já sabemos que ela tem o caráter de alertar-nos de situações. O formato é sempre de um quadrado, ela é quadrada, com o vértice para baixo, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. Então, ó, observe que ela é quadrada e a diagonal fica na posição vertical realmente. Possui cores amarelas, suas simbologias são pretas, né? E tem orlazinha aí com a cor preta também. E aí eu tenho que estar atento, porque o símbolo que é utilizado na placa de advertência é que traz a real informação, né, do que eu vou encontrar como algo perigoso. Para fins de conhecimento, aí acima tem curva, aí entra a palavra acentuada, formando esse ângulo de 90 graus, à direita. Aí você olha a posição que a curva na placa, ou que a placa traz de posição, né? Então eu tenho uma curva acentuada à direita. Aí eu teria uma passagem sinalizada de escolares, porque sinalizada porque traz, né, o desenho das faixas de pedestre. Uma curva à esquerda, então é uma curva mais, eu diria que menos perigosa, porque não traz essa condição da acentuação, né, do ângulo de 90 graus. Né? Passagens de crianças, de escolares, sem a sinalização de faixa de pedestre, então não traz a passagem sinalizada. Animais silvestres, então eu estou trafegando numa região que há uma iminência, um risco de animais cruzar a pista de rolamento, né? E aí você tem que estar em velocidade reduzida e com bastante atenção. Eu tenho uma bifurcação em Y, né, à minha frente. Geralmente, o órgão ainda coloca o que a gente chama de placa complementar. Vem aqui embaixo da placa um retângulo dizendo que essa bifurcação está a 100 metros, 200 metros, a depender da velocidade da via. Como essa que está aqui com vocês, ó. Eu tenho a curva acentuada à esquerda e uma complementação, né, chamando mais ainda a atenção de nós condutores. Atenção, curva perigosa. Para quê? Para que alerte você mais ainda de um risco potencial que você vai encontrar. E aí, gente, lembrando, né, a placa vai aparecer para mim e eu terei que, dentre as alternativas, escolher qual delas o real significado, né, daquela simbologia apresenta para mim ali. E sempre atento, né? O concurso, a prova do Detran vai trazer, né, a característica da placa. A placa que tem formato de um quadrado, né, na cor amarela, preta, qual a classificação desta placa? Eu já sei que é uma placa, né, de advertência. É a sinalização vertical de advertência. E nós temos ainda dentro da estrutura da sinalização vertical as chamadas placas indicativas. Gente, finalidade de identificar vias, locais de interesse,
elas têm como orientar condutores de veículo quanto a percursos, destinos, distâncias. Olha, placas indicativas traz uma série de subdivisões, serviços auxiliares que eu posso encontrar na via, né? Aí ela tem aquele formato de retângulo, né, na cor azul com a legenda branca. Então, serviços auxiliares é isso, podendo também ainda trazer aquela função educativa, que são essas placas que tem o fundo branco com as legendas, né, as frases pretas. Motociclista, utilize o capacete. Isso é uma placa, né, uma sinalização vertical indicativa do tipo educativa. Né? Essa verde, por exemplo, ela é de indicação de distância, de destino. Né? São verdes com aquela legenda branca mostrando para vocês, né, qual a direção que nós devemos seguir para chegar em tais destinos ali, tais cidades. E como elas são muitas. E eu quero chamar a atenção. Nós teremos que conhecer todas elas. Todas essas placas indicativas, porque em qualquer dos concursos é sorteio, né? Não haverá perguntas apenas da regulamentação ou de advertência. As indicativas também serão, né, cobradas por nós, lá pelo Detran. Aqui nós temos agora todas elas, né? Todas elas, quando eu falo, os modelos dos 3 tipos de sinalização vertical. Então, a parte de cima eu tenho as placas indicativas, né, de distância, de atrativos turísticos, de interesse, de destinos, tá aí, né? Placas indicativas. No centro eu tenho, como nós já conhecemos, as placas de regulamentação. E na parte inferior aí, nós temos as famosas placas que advertem os riscos potenciais que a gente pode encontrar. Ciclistas, né? Ponte estreita, pedestres e saliência ou lombada, né? Você vai encontrar ali à frente. Como eu disse, pode vir uma complementação dizendo a que distância estará essa saliência ou lombada. Ok, senhores? Então, ó, toda a sinalização vertical no tocante aos conceitos, definições e subdivisão, trabalhamos. O Detran pode cobrar. Como se classifica a sinalização vertical? Regulamentação, advertência e indicativa. Como é conhecida a placa, que tem geralmente um formato circular com fundo branco, legendas pretas? Regulamentação. Como é conhecida a placa que tem o formato de quadrado com fundo amarelo e sua legenda preta? Placas de advertência. E como é conhecido placas que trazem indicações de distâncias, né, de atrativos turísticos, de serviços auxiliares ou mesmo educativos, placas indicativas. É isso que eu gostaria que vocês pudessem fazer um estudo minucioso de cada uma delas, para que estejam prontos para qualquer, né, do tipo concurso ou prova Detran. Aí nós vamos agora para o que é conhecida como sinalização horizontal. O próprio nome sugere, é toda aquela que é utilizada na própria estrutura da via. Então, eu terei, né, através da engenharia, a sinalização sobre o pavimento. Então, nada mais é também do que um subsistema da sinalização viária que utiliza-se de linhas, marcações, símbolos, legendas, pintados ou colocados sobre o pavimento de vias e tem como função, claro, organizar fluxo de todos os usuários da via, controlar e orientar deslocamentos em situações com problemas de geometria, por exemplo, topografia ou mesmo obstáculos,
é complementar a sinalização vertical, tanto de regulamentação como advertência ou indicativa, e em casos específicos, traz um poder de regulamentação, como essa que eu já estou vendo aí, né? Quando é que uma sinalização horizontal se torna imperativa? Do tipo legenda, com uma inscrição de pare. Isso é ordem de parada antes daquele cruzamento. Ou de uma via lateral, não sei, de uma bifurcação, depende lá o que a engenharia teve como estudo para implantar essa legenda que é imperativa. E aí nós temos, quanto ao padrão de traçado, a engenharia vai utilizar essa sinalização horizontal, gente, tanto contínua como tracejada, podem ser através dos símbolos ou legendas. Então, olha que interessante. Se eu tenho a sinalização horizontal contínua, eu já sei que divide faixas. Aí a gente vai observar mais à frente as cores. Se ela é tracejada, ela continua fazendo a divisão de faixas, ok? E a depender da cor, ou no mesmo sentido, ou sentidos opostos, e dizendo para mim que existe a permissão de transposição dessas faixas, por isso que elas são tracejadas. E eu posso também encontrar através de símbolos, né, ou palavras, a estrutura de legendas ali no próprio pavimento, como nós já citamos o pare. Agora, e as cores? Poucos motoristas sabiam disso. A engenharia de tráfego, né, poderá utilizar a cor amarela, e aí essa cor amarela de imediato já me leva à informação que há uma divisão, por exemplo, de fluxos em sentidos opostos. Se ela é contínua, esse amarelo proíbe a ultrapassagem, e aí daqui a pouco nós vamos visualizar todas elas. Eu posso ter a sinalização horizontal na cor vermelha, trazendo o que como informação? Por exemplo, o estacionamento de veículos de prestação de serviços como a ambulância, né? Aquela cruz pintada em algum tipo de estacionamento, né? É muito utilizado o vermelho, por exemplo, hoje na sinalização das ciclovias, ciclofaixas, e eu posso identificar ou posso encontrar aquela cor branca, que a depender do traçado, né? Sinalizam faixas, se contínua, que não há permissão de mudar de faixa, ou tracejada, que aí me permite a transposição destas faixas. A cor azul é utilizada na sinalização de ambientes para a identificação de idosos, né? Muito usado isso aí, e aqueles portadores de necessidades especiais, né? A cor azul é muito utilizada nessa condição. E a cor preta, muitos motoristas logo de imediato, professor, nunca vi alguém falar que existe a cor preta na sinalização de trânsito. Tem sim. O exemplo bem verdadeiro que a engenharia vai utilizar a cor preta é quando uma via apresentava sentido duplo de circulação, e aí teria aquelas linhas amarelas dividindo os fluxos, e um estudo, porque houve um aumento demasiado ali de veículos naquela via, a engenharia quer transformar agora aquela rua em apenas um sentido, ou sentido único, né? Uma linguagem mais técnica. Aí o que é que as autoridades vão fazer através dos seus agentes? Será pintado sobre o amarelo, né? Que dividiria fluxos opostos, preto sobre o amarelo, e sobre o preto vai vir a cor branca, porque agora essa via passa a ser de sentido único. Então a cor preta é utilizada para que haja uma ênfase maior, tanto na visibilidade ou quando a gente quer, a gente não, a engenharia, os agentes quer provocar uma mudança de circulação em algumas das vias. E aí, senhores, pergunta de prova.
quais são as cores utilizadas pela engenharia na sinalização horizontal, ok? O amarelo, o branco, o vermelho, o azul e a cor preta. E aí eu tenho, né, agora uma visão espacial praticamente de quase tudo sobre a sinalização horizontal. Então, logo acima aí, à esquerda, eu tenho o símbolo, né, de sentido, ou siga em frente, sentido ali. Eu tenho uma legenda, que é o pare, né, lembra da condição imperativa de ordem de parada, quando tem essa sinalização através de legendas. Eu tenho as marcas transversais, as vias aí, eu tenho faixa de pedestre, linhas de retenção, né? Eu tenho a cor amarela, né, que divide aí, ó, o fluxo em sentidos opostos. Elas podem ser simples ou duplas. A diferença é quando simples, aquela região é menos movimentada. Quando dupla, por exemplo, a engenharia quer dar uma ênfase maior, até mesmo na visibilidade dos condutores. E quando ela traz, como está aí no centro, uma linha amarela contínua e a outra seccionada, nós já de imediato reconhecemos que, se ela traz um lado seccionado, é permitido a ultrapassagem para quem transita e esta faixa é seccionada do seu lado. Quem transita aqui, ó, no sentido oposto, onde o lado dele está com a faixa amarela contínua, ele já sabe que nesse trecho há uma proibição de ultrapassagem. Ultrapassar nesses locais hoje, gente, infração gravíssima, pode ter certeza disso. As legendas, como nós já citamos, de paro, as linhas de retenções, que você, condutor, tem que parar antes dela, porque à frente tem uma faixa de pedestre. E nós temos aqui esse zebrado amarelo, que a engenharia vai utilizar dele nas áreas de cruzamentos, muito utilizado nessas áreas, onde o próprio nome sugere. Área de conflito. Neste ambiente, nenhum condutor, independente do sentido de vias, poderão parar. Pior, estacionar. Então, aqui são áreas que determinam de uma forma imperativa a proibição de qualquer dos sentidos a parada neste ambiente. E é muito utilizado nas áreas dos cruzamentos. Ok, senhores? Aí nós vimos praticamente tudo o que a gente pode visualizar da sinalização horizontal. Até aqui, senhores, perguntas, dúvidas? Vamos lá. Então, nós iniciamos a partir de agora a sinalização que é conhecida como dispositivos auxiliares. Subsistema também da sinalização, nada mais é do que, né, um tipo de sinalização em que são utilizados elementos, né, aplicados sobre o pavimento da via. Pode ser junto a ela ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar muito mais eficiente e segura a operação da via, como também a visibilidade nossa em relação àqueles obstáculos, àquela situação de risco ali. Tem como função incrementar a percepção da sinalização, do alinhamento de via ou de obstáculos, reduzir velocidades praticadas, como por exemplo as saliências ou lombadas, e oferecer proteção aos usuários, como as defensas, né? Muita gente chama de guarda-rail aí, mas são aquelas estruturas metálicas, principalmente em curvas, em divisores de pistas, né? Quando são duplas de circulação, e alertar condutores quanto a situações de riscos potenciais que requeira de você uma atenção maior. Professor, vamos aos tipos, a visualização delas. Olha só aí, ó, que legal. Eu tenho muitos exemplos de dispositivos,
de marcadores, por exemplo, de alinhamento, aí em cima, né? A própria estrutura da pintura desse dispositivo já sugere ao condutor conhecimentos. Então, aí, ó, quando pintado de cima para baixo, eu tenho uma passagem só pela direita, o contrário só pela esquerda, e se faz esse Y, a passagem é por ambos lados. Mais embaixo eu tenho o dispositivo conhecido como cone, né? E eu chamo a atenção em relação a essas cores que vocês estão vendo aí, não só de cones, como de cilindros, né? De outros sinalizadores que são dispositivos que a engenharia precisa, né, conhecer isso, pelo amor de Deus. Um agente de trânsito, uma autoridade de trânsito no nosso município não pode negligenciar. As cores laranja e branco em dispositivos auxiliares são cores utilizadas quando isso é temporário. Então, eu tenho lá uma sinalização por um período festivo. Aí vem os veículos de trânsito da engenharia, do órgão, com os seus cones, que vai canalizar, vai modificar um pouco o sentido de circulação daquela via. Eles vão utilizar dos cones laranja e branco. Por quê? Porque isso é temporário, ou por minutos, ou por horas, não sei, mas ele será removido. Quando a engenharia utiliza de dispositivos que hoje está e daqui a um mês, um ano estará novamente ali, aí eu vou, né, reconhecer esse dispositivo através das cores amarelo e preto. Então, senhores, o amarelo e preto em dispositivos auxiliares é porque essa sinalização ela é permanente, né? Como eu tenho aqui embaixo os cilindros aí. Esses cilindros na cor amarelo e preto, dificilmente eles serão retirados. Eu tenho ainda os divisores de vias como os catadióptricos que estão aí, ó, no visual de vocês, e a sinalização, a cor que a engenharia irá utilizar é na mesma cor da sinalização horizontal. Então, se eu tenho essa taxa, porque o nome do dispositivo é taxa, que utiliza da luz que é retrorefletor, conhecido como catadióptrico, se ela está sinalizando uma via que tem a faixa amarela dividindo fluxos opostos, a cor dessa taxa tem que ser amarela. Se a via tem faixas no mesmo sentido, terá que refletir no farol do meu veículo branco. Se o meu farol reflete na cor vermelha, eu sei que eu tenho à minha esquerda, por exemplo, ou à direita, uma área potencial de risco, que eu teria que estar atento para não sair para aquele ambiente, ok? Os blocos de obstrução, que é esse dispositivo embaixo, que são utilizados para canalizar o fluxo dos veículos, muito utilizado em rotatórias ou mesmo em alguns ambientes de vias, né, dos nossos perímetros urbanos, esses blocos de concreto na cor amarela. Ok? Taxas e taxões. Então, taxas podem ser menores, os taxões geralmente são maiores, né, para impedir, dificultar a transposição de faixa. Isso não pode ser utilizado como as famosas saliências ou lombadas, né? Muita gente chama de quebra-mola. Eu já vi muito município que a engenharia quer utilizar os taxões como redutores de velocidade. Isso danifica a suspensão do nosso veículo e a engenharia não poderia utilizar os mesmos. Ou faz o estudo para a saliência ou lombada, ou então utiliza da placa, né, do radar, se ele quer a redução de velocidade naquele ambiente. Então, senhores, nós vimos aí praticamente muitos dos dispositivos auxiliares. Temos lá marcadores de alinhamentos, né, as defensas que
eu não coloquei aqui no visual de vocês, mas aconselho a todos um estudo que complementa essas informações. Já a sinalização semafórica, de novo, continua sendo um subsistema da sinalização que se compõe de indicações, claro que luminosas, acionadas de forma alternadas ou intermitente, através de sistemas elétricos, eletrônicos, e a função é controlar os deslocamentos tanto de veículos como de pedestres. Aí, essa sinalização semafórica pode ser do tipo regulamentação, que traz as luzes vermelhas, amarelas e verde naquele semáforo, ou mesmo semafórica de advertência, muito utilizada, por exemplo, em ambientes de entradas e saídas de garagens coletivas, muito shopping e alguns outros ambientes, você vai ver aquele dispositivo, né, alternadamente piscando, como sinalização semafórica de advertência. Lembrando que nós temos ainda, né, o semáforo para pedestre, que é esse aqui na parte, fica na parte mediana do poste. Aqui eu tenho à esquerda a sinalização semafórica de regulamentação, né, que é padrão em todo e qualquer ambiente de circulação, a de advertência. E nós temos semáforos que traz o que é conhecido muito como minuteiro. Muita gente atribui como temporizador. Nada mais é do que, né, uma contagem regressiva do tempo que haverá na mudança do nosso semáforo. Né? Se todos os semáforos pudessem apresentar esse dispositivo complementar, facilitaria muito, né, aquela condição de condutores adentrar na área de cruzamento na transição do verde para o amarelo e, consequentemente, ao vermelho. Porque esse condutor, a uma distância segura, ele vai estar visualizando, identificando o tempo que resta para a mudança. Ele só vai, né, ser autuado por invasão de semáforo se ele for muito desatento, né, displicente ali, para não observar essa informação do tempo através do minuteiro. O desrespeito ao semáforo é infração gravíssima. O verde, atenção, siga. E aí isso quer dizer que é com bastante atenção. Você vai se aproximando do cruzamento com velocidade reduzida, isso é padrão tanto de legislação como direção defensiva. Se aproxima da zona do próximo ao cruzamento, atento aos sentidos perpendiculares deste cruzamento, né? Ratifica ali, confirma que todos os veículos estão parados, não há pedestre, né, atrasado sobre a faixa de pedestre, está verde, em velocidade compatível, eu sigo. Se existe a condição de sair do verde para o amarelo, eu tenho que vir muito atento a isso, porque a engenharia vai fazer o seguinte planejamento. A depender da velocidade da via, se você entra na zona do cruzamento no verde e amarela, o tempo do amarelo para o vermelho será suficiente para esse condutor concluir a travessia deste cruzamento. Não me venham depois, eu fui autuado porque disseram que eu invadi, mas estava no amarelo. Provavelmente você se aproximou do cruzamento e houve a mudança do verde para o amarelo antes de você entrar na área do cruzamento. Aí você vai ser pego pelo fotossensor. Então, a engenharia faz um trabalho de estudo em cima da velocidade que a via oferece, a distância que há no cruzamento, da transição do verde para o amarelo e, consequentemente, do amarelo para o vermelho. A cor vermelha, naquele semáforo, né, diretamente te impõe a obrigação da parada.
Então, amarelo, atenção, você vai parar. Você está vindo na via, amarelou, você nem chegou na linha de retenção, faixa de pedestre, pelo amor de Deus, para. Ah, mas alguém atrás vai buzinar. Você vai parar daquela forma como nós já trabalhamos, suave e gradativa. Pisando no freio para que as luzes, né, acendam lá atrás e quem vem desatento, né, seja chamado a atenção que você vai parar. Esse ato de alguém buzinar, além de falta de cortesia, é um desrespeito, né? Não existe essa possibilidade aí. Aguarda numa boa. Outra coisa muito importante sobre a sinalização semafórica. A lei estabelece que você está antes da linha de retenção, que antecede a faixa de pedestre. Estava vermelho, né? Se houver um minuteiro, temporizador, mostrando o teu tempo, 0, né, 1, 0, e vai para o verde, e existe algum pedestre ainda na faixa, senhores, é obrigatoriedade, é obrigação, tanto legal como moral, né, aí entra a cidadania no trânsito, aguardar que esse último pedestre conclua a travessia para só você depois iniciar o deslocamento com o seu veículo. Atropelar alguém sobre faixa de pedestre, nós vamos ter essa aula ainda, é crime com agravamento da pena, por ter sido sobre a faixa que se iguala ao atropelo sobre calçada. Então, vamos estarem atentos à sinalização semafórica. Lembrando que o pedestre, né, tem deveres, mas tem direitos e deveres, obrigações. O que é que diz o código? Que se existe uma faixa de pedestre numa via e ele está a menos de 50 metros desta faixa, isso é até questão de prova, ele só pode atravessar essa via utilizando da faixa de pedestre, independente de ter semáforo ou não. Se ele está num ambiente que não há faixa de pedestre a menos de 50 metros, aí ele vai atravessar a via de forma perpendicular, reto, fazendo com que ele fique no menor tempo possível, né, e utilizando da menor distância para atravessar esta via. É o que diz a lei. A sinalização de obras, né, que também é um subsistema, traz um padrão que é praticamente o mesmo da sinalização de advertência. Então, são placas, né, no formato de um quadrado, né, com esse vértice para baixo, na cor mundial de segurança, que é a cor laranja, e suas legendas são pretas. Então, ó, sinalização de obras tem como característica a utilização de sinais e elementos na condição de sinalização vertical, pode ser horizontal semafórica, e de dispositivos de sinalização auxiliares. Adverte os usuários da via, né, sobre a intervenção realizada, e que pode identificar o caráter temporário, preserva condições de segurança e fluidez, também de acessibilidade, e orienta nós, usuários, sobre caminhos alternativos. Isola áreas de forma a evitar disposições ou lançamentos de materiais. Então, eu tenho lá, por exemplo, área com desmoronamento, né? No caso aqui eu tenho estreitamento de pista à esquerda e a sinalização complementar está dizendo para mim que essa sinalização de estreitamento, que é uma obra sendo realizada na via, inicia a 100 metros, ok? Trânsito de veículos, né, pesados naquela região, tudo isso, né, para vir como uma complementação, um alerta de que existem obras sendo realizadas naquele perímetro. Então, a cor laranja, ela é uma cor mundialmente utilizada na segurança. Alguns exemplos para que todos possam conhecê-las, né? Então, para fins de concurso e prova, vai aparecer a placa e te faz a pergunta, né?
Na cor laranja, você não vai confundir com a sinalização de advertência, ok? E o próprio símbolo traz o significado. Área com desmoronamento, essa parte de baixo aí é inferior. Pistas irregulares, ou pista irregular, né? E alguns complementos aí, de obras a 300 metros, há um desvio a 200 metros, pode vir com a informação de desvio e a própria sinalização, próprio símbolo mostrando isso. É muito prudente a engenharia em qualquer das intervenções na rodovia utilizar da sinalização obras. Senhores, a gestual, gestos que são efetuados pelo agente ou pelos condutores. Então, olha só, eu já disse e repito que o condutor só vai colocar uma mão para fora, um braço para fora no seu veículo se ele tiver a intenção de sinalizar gestualmente. Agora, antes de colocar esse braço para fora, pelo amor de Deus, checa nos espelhos retrovisores, no retrovisor esquerdo, né? Porque muitos motociclistas transitam muito próximo ao teu veículo e pode haver algum tipo de lesão pela velocidade que ele transita. E em relação aos agentes de trânsito, né, nós temos alguns sinais que são mundialmente conhecidos. Esse central, quando ele levanta uma mão na posição aí, ó, de verticalidade direta, isso é ordem de parada para todos os sentidos. Faixas, se for no cruzamento, para todos os sentidos de vias naquele cruzamento. Ordem de parada. Quando ele abre o braço, né, como está aí à esquerda, os dois braços ortogonalmente ali na via, ele está dando uma ordem de parada apenas para quem vai passar, né, cortando ortogonalmente esses dois braços. Então, os dois sentidos, tanto frontal como na retaguarda dele, são obrigados a parar. Já os que vêm perpendicular a ele, passam, porque ele não emitiu a ordem de parada para todos os sentidos. Ele está parando apenas os dois sentidos. Quando ele quer parar apenas um sentido ou uma faixa, ele vai utilizar apenas de um braço na posição horizontal, como está aqui à direita da tela. Então, gente, vamos respeitar, vamos conhecer as ordens que são emanadas pelos agentes de trânsito. Já para os condutores, ele só utiliza da sinalização gestual, gente, quando ele sabe que está tendo problemas na luz indicadora ou quando o volume de veículos é muito grande e estão muito próximo ao veículo dele e acaba não enxergando a luz indicadora de direção. Aí, quando ele coloca um braço para fora, né, naquele movimento de sobe e desce, ele está pedindo ou informando redução de velocidade e alertando a quem vem atrás. Quando ele apenas coloca o braço horizontalmente para fora do veículo, ele está dizendo que vai convergir, virar à esquerda. E quando ele coloca o braço fazendo um ângulo de 90 graus, para cima ali o braço, ele está dizendo que a intenção dele é convergir ou virar à direita. Essa é a sinalização horizontal utilizada pelos condutores, que neste caso é a única condição que permite estar com o braço para fora do veículo e apenas uma das mãos ao volante. Dirigir com apenas uma das mãos ao volante é infração média, exceto na sinalização gestual. E a sonora, eu já disse para vocês e repito que eram 6. Existiam 6 sinais sonoros emitidos pelo agente de trânsito. O estudo provou que pouquíssimos brasileiros, né, conheciam essa sinalização sonora, reduziu-se a 3, e ainda há algumas dificuldades. E aí o que é que a gente observa? Às vezes é uma má formação deste condutor. Então, senhores,
a sinalização sonora são silvos de apito, né, que são emitidos pelos agentes, né, da autoridade em trânsito ali. Somente devem ser utilizados, claro, em conjunto com o gesto. Por isso que o policial, além do apito, faz uso da sinalização gestual. E aí, por exemplo, quando ele emite um silvo breve, né, ele está informando para você ou está te liberando. Ele ainda usa a mão, né, chamando os veículos, utilizando daquele silvo breve. Quando ele emite ou vai emitir os dois silvos breves, ele já levanta a mão, como estava lá, né, na sinalização gestual. Ele levanta o braço para cima, emite os dois silvos breves. Isso é uma parada obrigatória para todos os sentidos. Ou quando ele quer parar apenas uma faixa, né, já que ele está ali posicionado corretamente. E aí ele utiliza ou o braço direito ou esquerdo, a depender do sentido que vocês estão se aproximando dele. E quando ele emite um silvo longo, que é aquele que demora realmente no uso do apito, ele está dizendo para todos que reduzam a velocidade para passar naquele ambiente, naquele perímetro. E geralmente ele fica com o braço balançando, né, na horizontal para baixo e ali para cima, que claramente, junto com a sinalização sonora, a ordem é apenas de redução de velocidade. Então, vai existir na prova, no concurso, perguntas sobre sinais sonoros. O condutor que trafega numa via e, né, à vista se depara com um agente de trânsito e ouve dele dois silvos breves, o que ele emanou de ordem para este condutor, o que ele emitiu de ordem, que a parada é obrigatória. Ao condutor que transitando na via ouve do agente de trânsito um silvo longo, né, ele está dizendo para mim que eu devo reduzir a velocidade, mas neste caso eu não preciso parar. E os dois silvos breves, né, foi a parada obrigatória, e um breve, né, ele está liberando aqueles veículos que já se encontravam parados, muito utilizado, né, onde antecede uma faixa de pedestre ou numa área de cruzamento. Vocês estão parados, ele vai virar para vocês, vai se postar, claro que com toda a segurança, livrando o fluxo de passagem ali dos veículos, e ele emite um breve com a ordem, né, com aquele gesto te chamando, tá te liberando para seguir viagem. Ok? Então, gente, é pergunta certa nas avaliações que um dia poderemos participar. Com isso, nós encerramos toda a sinalização de trânsito no Brasil, né? Nos seus 7 meios: vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, obras, sonora, gestual e luminosa. Todos os tipos nós apresentamos para vocês. O que eu solicito, né, de todos é um estudo complementar, buscando identificar as placas na sua individualidade, para que a gente não tenha dificuldades naquela avaliação.